Artigo 2. Nós estamos então no artigo 2, e o artigo 2 diz respeito à questão aqui, ó, questão 11, a unidade de Deus. Existe oposição entre o uno e o múltiplo. Nós vamos começar ele hoje, né? Porque ontem nós terminamos, foram dois encontros nossos para conseguir terminar o artigo 1. Agora vamos para o artigo 2. Existe opção em oposição entre o uno e o múltiplo? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que não existe oposição entre o uno e o múltiplo. Aí o Tomás vai dizer que tem. Por quê? Vamos lá, tem que investigar. Por que que não existe oposição entre o uno e o múltiplo? Agora vem os opositores, né? Com efeito, nenhum oposto é atribuído a seu oposto. Sim, nenhum oposto é atribuído a seu oposto. Primeira frase de Tomás, sempre correta. Ora, agora o problema é o seguinte, ora, no seguinte, né? Todo múltiplo é de certo modo uno, como acabamos de ver. Todo múltiplo é de certo modo uno, como acabamos de ver. Logo, o uno não se opõe à multiplicidade. Depois, segundo, além disso, nenhum oposto é constituído por seu oposto. Nenhum oposto é constituído por seu oposto. Ora, o uno constitui a multiplicidade. Então, nenhum oposto é constituído por seu oposto. Isso aqui é uma regra lógica, né? Do terceiro excluído, o princípio da identidade, né? Até aí, ok. Agora o problema é que vem na sequência. Ora, o uno constitui a multiplicidade. Logo, não se lhe opõe. Não, só por referência, né? Mas, continuando. Ademais, o uno se opõe a um. Ora, ao múltiplo se opõe o pouco. Agora, logo, o uno não se opõe ao múltiplo. Não sei. Vamos lá. 4. Ademais, se o uno se opõe à multiplicidade, a ela se opõe como o indivíduo ao dividido, e assim se oporá a ela como a privação ao ter. Ora, isso não parece convir, né? Então, ora, isso não parece convir, porque seguir-se-ia que o uno seria posterior à multiplicidade, e seria definido por ela, ao passo que é o múltiplo que se define pelo uno. Portanto, seria um círculo vicioso, o que é inconveniente. Logo, o uno e o múltiplo não se opõem. Aqui, círculo vicioso, porque seria um regresso ao infinito, né? Você teria uma regressão ao infinito aqui. Em sentido contrário, a minha tela está travada. E eu fiquei com cara de bicho drogado. Vamos lá, de novo. Fecha isso aqui. Deixa eu ver se volta. Se eu fazer assim, não volta, né? Não volta, né? Vamos tentar aqui. Volta. Agora vai de novo, homem. Agora voltou. Foi. Aí o que acontece? Em sentido contrário, opostas são as coisas cujas razões se opõem. Então, opostas são as coisas cujas razões se opõem. Ora, a razão do uno consiste na indivisibilidade. A do múltiplo contém a divisão. Então, aqui é isso, né? O ponto final da coisa é a razão do uno consiste na indivisibilidade, a do múltiplo contém a divisão. Logo, o uno e o múltiplo se opõem. Em razão da sua indivisibilidade, que é um acidente, no uno é a sua qualidade, não é só acidente, mas no múltiplo também é acidente. Bom, sei lá se é acidente. Porque é difícil de falar unimúltiplo nesse sentido, porque envolve questão de quantidade aqui, né? Respondo. Vamos ver como é que Tomás sai desse imbróglio todo. O uno se opõe ao múltiplo, mas de diversas maneiras. Aqui, ó. O uno se opõe ao múltiplo, mas de diversas maneiras. Vou colocar em verde aqui, que foi mais legal. Pronto. O uno, princípio do número, se opõe à multiplicidade, que é número, como a medida se opõe ao que é medido. Então, Tomás, ele adentra a ideia de princípio do número, o 1. Princípio do número. Se opõe à multiplicidade, que é número. Aqui ele remove a impossibilidade de comunicação. As coisas têm que ter a mesma natureza para se comunicarem, né? Então, como o fundamento é sempre o número, eu falo de um, falo de múltiplo. Como a medida se opõe ao que é medido? A medida se opõe ao que é medido. Como é que a medida se opõe ao que é medido? Eu tenho 1 metro.
Um metro é a unidade de medida. Aquilo que é medido se opõe à medida pelo fato da sua concretude. Por exemplo, ora, eu meço 1 metro de mesa na prática, mas eu posso medir também numa imaginação. Mas na prática, aquilo que eu chamo de unidade de medida, como metro, não pertence à coisa em si, mas a algo de abstrato. Portanto, concreto e abstrato. Ora, o que é concreto é medido na prática. O que é abstrato pertence ao reino da faculdade mental, que não é material, é imaterial. Nesse sentido, medida se opõe ao que é medido. O que é medido é concreto, é material. A medida ela é abstrata, né? Tá bom? Então aqui ficou mais claro agora, né? Com efeito, o 1 tem a razão de medida primeira. E o número é a multiplicidade medida pelo 1, como se vê no livro 10 da Metafísica de Aristóteles. Mas o uno, convertível ao ser, se opõe ao múltiplo como privação, assim como o indivíduo se opõe ao dividido. Aí você fala assim, não estou entendendo nada, até coça a cabeça, você fala, para com essa parada que eu não estou entendendo, tá coçando meu coco, isso tá muito louco, a situação aqui é de outro mundo, não estou entendendo, eu achava que eu sabia a língua portuguesa, aí começa o drama, né? O drama existencial diante de Tomás de Aquino. Não é para você fazer drama. Por quê? Ele está falando uma coisa relativamente simples aqui que você já conhece, olha só. Simples uma piróia, eu não entendo o que ele está falando. Calma que você vai entender. Você só precisa de um intérprete, precisa de um Google Translator para você, tá bom? Então, olha só. Com efeito, o 1 tem a razão de medida primeira e o número é a multiplicidade medida pelo 1, como se vê no livro da medida. Medida, 1 metro, 1 mol, 1 centímetro, 1 milímetro, certo? Medida, 1 quilo, 1 grama. Isso tudo o quê? São unidades abstratas que nós usamos para quantificar aquilo que existe de material no mundo, aquilo que existe de concreto no mundo. A gente usa coisas abstratas, certo? Mas, olha lá, mas o uno convertível ao ser. Então, aquilo, quando eu pego o número um e equivalo ele, coloco ele no mesmo patamar que o ser, dizendo que o ser é um, aí é que vem aí essa oposição ao múltiplo. Se o ser é um, o mundo é o múltiplo. Porque o ser um, que aí seria uma Natália, uma Nayara, um Lucas, uma Tatiane, assim por diante, o um do ser de vocês é diferente do múltiplo que existe no mundo. Porque se fosse igual, era coincidente. Se é coincidente, é a mesma coisa, certo? Ah, isso que você está falando, não é? Ah, nossa, eu achava que eu não sabia a língua portuguesa, mas agora esclareceu. O Google Translate conseguiu traduzir, né? Certo? Pegou a ideia? Pegou a ideia? Natália, foi? Foi? Nayara, foi? Entendeu a ideia, mais ou menos? Ou não? Então tá. Agora, se opõe ao múltiplo como privação. Como privação, por quê? Porque não está lá, o múltiplo não está no um, né? Entendeu por que é privação? Se tivesse no um, o múltiplo seria idêntico. Se é idêntico, para que você fala de um múltiplo? Não precisa. Por privação, por exclusão, certo? Entenda a privação como exclusão. Um e múltiplo, um exclui o outro. Pegaram a ideia? Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês, se vocês não pegaram. Se o um é igual ao 2, meu filho, minha filha, então agora lascou tudo, entendeu? Se o número um é igual ao número 2, lascou tudo, né? Por quê? Porque o um é ele em si mesmo. O 2 é mais de um, certo? Então como que o mais de um pode ser igual ao um? Não pode! Diga, Nayara. Essa palavra da privação tem a ver com aquilo que a gente está vendo na filosofia, que quando a coisa é privada de alguma coisa, mas ela tem potência para ter, mas não tem. Aí, o que que acontece? Não tem a ver. Não Não tem tem? a ver. Ah, Não, então. você tem que interpretar as coisas dentro do seu contexto. Ah, entendi.
A privação da filosofia que você está vendo pertence a outro registro. O problema que nós enfrentamos quando matemáticos e engenheiros leem a filosofia é que falta as nuances das variações, né, de uma palavra, né? Ele acha que tudo é correlativo. A igual a B, então igual, portanto, C. Né? Então C. Não, aqui é A igual a B, mas A pode ser igual a D, que pode ser igual a E. E A, B e E é um diferente do outro. E que aí implica não mais em C, em outras coisas, tá bom? Então cuidado aqui, tá bom? Então, privação aqui está no sentido de exclusão, como exclusão. Assim como o indivíduo se opõe ao dividido. Esse assim como, na sequência, é aonde ele consegue trazer a ideia de semântica do termo privação. Certo? Então, esse assim como o indivíduo se opõe ao dividido, é aí que ele está dando a semântica da privação. Por isso que eu posso afirmar para você que não é aquele conjunto de privação que você estava pensando lá atrás, de outro campo da filosofia. Certo? Certo, Natália? Tranquilo isso, né? Então, voltamos quanto ao primeiro. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que nenhuma privação suprime totalmente o ser, pois a privação é uma negação em um sujeito, segundo o filósofo. Ó, privação, privei, excluir de alguma coisa. Só que você exclui tudo. Se você excluir tudo, não tem nada para você falar. Então você exclui um teco. Por exemplo, excluiu-se da Nayara o cabelo. Certo? Privou-se Nayara do seu cabelo. Deixou de ser a Nayara? Não. Só ficou Nayara sem cabelo. Certo? Leia de novo agora. Portanto, deve-se dizer que nenhuma privação suprime totalmente o ser, suprime totalmente a Nayara, pois a privação é uma negação em um sujeito. A privação é uma negação em um sujeito. Negou-se o cabelo da Nayara. Da Nayara, caso genitivo que implica raiz, base, fundamento, certo? Cabelo da Nayara. Em um sujeito, Nayara. Segundo o filósofo. Quem é o filósofo? Natália, quem é o filósofo? Secundum filósofo. Quem é o filósofo? Hein, Natália? Não sei. Não sei. Toda vez que o Tomás de Aquino fala de filósofo, Aristóteles? é Aristóteles, tá bom? É o Aristóteles, tá bom? Toda vez que ele fala o apóstolo é quem, Lucas? O apóstolo? Paulo? Aí, Paulo, é isso mesmo, tá bom? Então, quando ele fala o apóstolo é Paulo, quando ele fala o filósofo é Aristóteles. E quando ele fala o teólogo é quem? Paulo, Não, Paulo, São nada. Tomás de Aquino? É, Santo Não, Agostinho? não. Ele não faz referência a ele mesmo, não, Lucas. Quando ele fala o teólogo, ele não está fazendo referência dele a ele mesmo, não. Santo Quem? Agostinho? Santo Agostinho, muito bom, Santo Agostinho. É isso mesmo, tá bom? Então aí estão três referências chaves de compreensão de Tomás de Aquino. Senão ele coloca lá quem é, né? Senão ele nomeia, tá bom? Então normalmente eu falo o teólogo é Agostinho, o filósofo é Aristóteles, o apóstolo é Paulo. Tá bom? São três referências masculinas. Tomás era contra as mulheres. Não, 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 não. Contextualiza no tempo dele. No tempo dele, nós não temos o feminismo como crítica à sociedade centrada no homem, né? No masculino, tá bom? Com efeito, um tem a razão de medida primeira. Bom, que já foi. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que nenhuma privação suprime totalmente o ser, pois a privação é uma negação em um sujeito, segundo o filósofo. Entretanto, contudo, porém, toda privação suprime algum ser, que é o cabelo, da Nayara. Eis porque no ente, em razão de sua universalidade, acontece que uma privação do ente esteja fundada no ente. Claro, certo? Claro. Porque, claro, não entendi. Leia de novo porque no ente!
Em razão de sua universalidade, aquilo que tem mais de universal que todas as coisas possuem em si, qual que é, Natália? Ser ente, certo? Certo, claro, porque ente é igual a essência mais existência, aquilo que configura qualquer coisa criada. E se a gente fosse falar de Deus, bom, aí muda um pouco, porque Deus é essência. Mas mesmo assim, se A é igual a B mais C, e você diz que A é igual a B, bom, é um problema. A C e somente C, se a letrinha C for igual a zero, atribua a equação C igual a zero, então A igual a B, que é o caso de Deus, porque Deus não tem uma existência composta. Né? Tá bom? Então, entretanto, toda privação suprime algum ser. Eis porque no ente, em razão de sua universalidade, acontece que uma privação do ente esteja fundada no ente. O que não acontece na privação de formas especiais, como a visão ou a brancura, etc. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, formas especiais. O que não acontece na privação de formas especiais. Por quê? Porque altera o ser, é isso? Vamos ver. Vamos ver o que ele escreve aqui. Todo ente é constituído por uma forma substancial e por várias formas acidentais. Olha lá, vocês estão cansados de saber isso aqui. Substância e acidente. Ó, substância, acidente. Então, todo é feito por... Olha que tem um termo aqui, ó. Uma substância única. Ó, o uno aqui. E várias formas acidentais. Ó, uno, múltiplo. Uno, múltiplo. Substância uma, vários acidentes, múltiplos nos acidentes. Segundo o princípio lembrado acima, questão 9, artigo 2, esse ser consequitur formam. Um ser é constituído de cada uma dessas formas. Do ser segue-se as formas. Pela forma substancial, o ente é o que é essencialmente. Então, pela substância, Natália é um ente que é essencialmente Natália, certo? Então, o ente é o que é essencialmente. Por uma forma acidental, ele é de tal maneira. Então, a Natália só pode ser Natália em função de suas substâncias e de seus acidentes. Senão, Natália pode ser recuada apenas para um ente como ser humano ou como um animal. Né, Natália, seu animal? Certo? Então, substância e acidente andam junto na configuração do ente. Mas a substância é uma só, enquanto acidentes têm várias características. Né? Várias características. Enquanto que a substância tem uma característica só. E por isso que a gente diz que ele é uma essência. As características não são essência, porque atribui-se essas características à essência. Mas isso na lógica que está aqui. Tem outras lógicas no universo. Tem a lógica taoísta, que não é assim. Tem a lógica budista, que dependendo da escola não é assim, dependendo da escola é assim. Como por exemplo, a escola dos Sarvastivādas Theravadas é assim. A escola Madhyamaka Yogacarya não. Tá certo? Então, tudo depende. Escola confucionista normalmente é assim. A escola taoísta não é. Neoconfucionista aí vira outra coisa já também. Aí é mais complicado de falar, tá bom? Então, por quê? Porque tem interferência de outros tipos de budismo, outros tipos de taoísmo e outros tipos de confucionismo, então é mais complicado de falar. Não é necessário a gente também entender lá, porque no curso não é de sinologia, né? Nem de filosofia chinesa. Então vamos parar por aqui. Então, só para você compreender. Então, por uma forma acidental, ela é de tal e de tal maneira. A privação de uma dessas formas, se é necessária a sua integridade, quando considerada como aquilo pelo qual o ente é de tal maneira, tem por sujeito, evidentemente, o próprio ente, o ente amputado por essa privação de uma parte de seu ser. A própria privação da forma substancial tem por sujeito, como vimos acima, a matéria primeira, que é um ente em potência. O puro não ente, o nada, não pode sofrer privação alguma, sendo a negação de toda forma. Certo? Sem dúvida. Então o que ele está dizendo? Que se
amputarmos a cabeça de Nayara do corpo de Nayara, deixa de ser Nayara. Então tem elementos, tem acidentes, existem elementos, acidentes, que se você elimina, você desconfigura a coisa. Certo? Então, isso demonstra que todo ente, na verdade, é composto e há uma interdependência entre substância e acidente. Não total, porque senão qualquer coisa que você cortasse, você eliminaria a configuração do ser. Então, se você raspa o cabelo da Nayara, ela não deixa de ser Nayara. Mas se você cortar a cabeça da Nayara na metade, não é o pescoço, porque o pescoço você pode emendar. Agora, se você cortar pela metade, picar a outra metade que você picou, não dá para reconstituir mais nem por super bonder, acabou. Não é mais Nayara, é corpo. Certo, Natália? Beleza? Então, o puro não ente, o nada, não pode sofrer privação alguma. Claro, porque não tem nada ali, sendo a negação de toda forma. Assim, portanto, toda privação do ente como tal tem ainda por sujeito o ente. Assim, portanto, toda privação do ente como tal tem ainda por sujeito o ente. E como o uno e o ente são mutuamente convertíveis, o ente como tal tem ainda por sujeito o ente, né? Então ente e sujeito são equivalentes. E como o uno e o ente são mutuamente convertíveis, e como é uma condição, é condicional, isso aqui, se eu eliminar a condição daqui, o que ocorre? Se não forem convertíveis, eu não tenho nada para falar. Mas como a condição é que o uno e o ente são mutuamente convertíveis, então nós temos aí o múltiplo. Se ele não pode deixar de ser uno de qualquer maneira. Então, se ele condição de novo. Se for, não pode deixar de ser uno de qualquer maneira. Se não for, a gente não tem outra lógica, tá bom? Então a lógica aqui tem condições. O múltiplo puro é impensável, como a pura maldade ou a pura falsidade. Seria o puro nada, e contudo nem o múltiplo, nem o ruim, nem o falso são nada. O múltiplo puro é impensável. Aí pegou pesado. A Nayara, a Natália começaram a falar, como assim? Eu penso múltiplo. E eu penso, e como ele não é pensável? Ele é pensável, eu acabo de pensar. Quando olho para Nirvana cozinhando, por exemplo, vejo o múltiplo. E tem um uno lá que é Nirvana. Então, como assim? É que nós estamos falando aqui de uma abstração máxima que não leva em consideração nenhuma referência. Mas se você pensar um múltiplo sem referência, é impossível. Certo? Impossível, porque sempre para pensar o múltiplo você tem que ter uma unidade, né? Alguma coisa que seja para você pensar a diversidade. Como é que eu vou pensar a diversidade em si? Não tem referência, tem que sempre ter uma referência interdependente aí. Então o múltiplo puro é impensável, como a pura maldade, porque eu só entendo maldade em função da bondade ou a falsidade pura. Por quê? Porque eu só posso pensar a falsidade em função de outro valor, lógico, que é a verdade. E aí quando eu configuro tudo no ser, verdade vira coisa ontológica, falsidade vira coisa ontológica. Mas como o ser nunca pode ser falso, porque senão vira nada, então aí nós temos uma outra questão, que é privação de algo, como o mal. O mal é a privação do bem, porque aí, nesse nível, nós estamos equiparando ser e essência. E aí, nesse nível, os valores lógicos, verdadeiro e falso, se atribui e coincide ao próprio ser. Certo? Mas isso no nível de uma abstração máxima. Na vida corriqueira do dia a dia, nós usamos valores lógicos para determinar se algo é verdadeiro ou falso. Nós usamos a questão de verdadeiro ou múltiplo. Para quê? Para determinar se uma coisa é ou se ela não é uma, se elas são várias. E a gente usa isso para determinar que as coisas são várias, inclusive na configuração e na nomeação delas. Certo? Então, seria o puro nada. Claro, se eu tentar pensar a multiplicidade em si, não vai dar, porque eu preciso de referência. Se eu não tem como é puro nada.
E contudo, nem o múltiplo, nem o ruim, nem o falso são nada. E contudo, nem o múltiplo, nem o ruim, nem o falso são nada, porque a gente sempre encontra esses valores, esses estatutos ontológicos, esses modos do ente, esse modo das características das coisas o tempo todo. Né? Então não são nada. Note-se que nesse raciocínio, e isso se depreende de toda a questão, se o uno se define pela privação de divisão, se o uno se define, isso é condicional, ó. Se o uno se define pela privação de divisão, é na realidade um múltiplo que é sujeito de privação. Ó, se o uno se define pela privação de divisão, o operador lógico que se usa aqui é o então. Então, o múltiplo é sujeito de privação. Entenderam? Entendeu? Se o uno se define pela privação da divisão, se o uno é indivisível, então o múltiplo só pode ser o sujeito da privação. Por quê? Porque se o uno é indivisível, aquilo que é divisível é o múltiplo. É isso que ele está falando. Aquilo que é divisível é igual sujeito, minha criatura. Qual que é o problema com vocês? Vocês ficam aí se desesperando por causa dessas palavras. Ele só está falando de outra coisa. Ele está usando a mesma coisa, só que tem umas palavras meio estranhas porque é a configuração Tomás de Aquino, entendeu? Não é a configuração contemporânea do século XXI. Entendeu, Nayara, ou tá com crises existenciais? Ai, o povo me chamou aqui para resolver 40 mil coisas. Eu perdi tudo esse final, não entendi. Desculpa, mas depois eu vejo a gravação. Virei o Chaves, estou paralisado depois de uma resposta dessa. Não sei nem o que eu falo. O que eu falo agora, Natália? Conta pra mim. Eu não sei muito o que eu falo agora. Minha filha, onde é que você se perdeu aqui? Desculpa, mas eu perdi quando você estava falando desse final, na hora que você falou. Agora o bicho pegou. Aí eu tive que resolver os negócios. E daí o bicho pegou e eu não vi. Eu nem lembro quando eu falei que o bicho pegou. Ah, depois Tem que ser mais que preciso. na hora que Ah. falou, na hora que você estava falando do nada que não pode ser privado porque não tem nada ali. Aí você continuou assim, portanto, toda privação doente. Aí eu perdi todo esse pedaço até agora, quando o BO foi resolvido. Mas onde está esse portanto toda privação doente aí? Assim, portanto, toda privação doente como tal tem ainda. Ah, na nota. Tem ainda por sujeito o ente. Como Nossa, mas o daí foi muito ente. longe. Você pega a Não, é isso gravação, que eu tô senão não dá. falando. Eu Vai vou pegar demorar a muito. gravação. Não, não tem como. Aí você fez, vai voltar muito. Mas a ideia aí é que o uno é indivisível e o múltiplo é divisível. E que existem referências entre os dois. Você não pode eliminar o um do múltiplo. Se você tentar pensar as coisas de maneira pura, múltiplo puro, divisibilidade pura, maldade pura, falsidade pura, sem a referência inicial, que é o contrário, que é a bondade, que é o verdadeiro, etc., você não tem a referência, ele é puro nada. Pegou a ideia? Ou não pegou nada? Então, diga, Lucas. Professor, eu não estou acompanhando todas as aulas, né? Então, às vezes, isso já estava no texto e eu estou comendo bolo. Mas se você fala só de forma relacional, né? Bem, mal e tal, como é que você explica que só Deus é bom? Porque aí é bom de forma definitiva, né? Absoluta. Não tem como ele ser bom e não ser bom ao mesmo tempo. No Não, sentido de aí, ser aí bom e ser mal, como, né? Como relação do bom. não, não. Eu entendi a sua pergunta. A questão aí é você, Lucas, você teólogo, interpretando Deus. Então você interpreta Deus nas suas categorias. E a categoria lógica, ao se pensar o bem máximo, a estrutura máxima, o motor que move todas as coisas, não é movido por nada, a causa eficiente, a eficiência máxima de algo, está no lado da bondade. Por quê? Porque o mal, o falso e etc. são valores negativos em relação ao valor positivo.
E Então só em existe o Deus não mal tem. porque Em existe o Deus não bom tem. em Deus. Não, não, não. Em Deus não tem. Deus só tem bom. Na Tá. criação é que a gente vê o mal. E aí a gente fala, então em Deus não tem o mal. Então em Deus não tem a falsidade. Por quê? Porque ele é a causa, ele é o máximo da eficiência, o máximo do bem. Ele é a causa de todas as coisas. Bom, o mal não está lá. O mal está na privação de. Em Deus não pode ter privação de. Por quê? Uhum. Porque senão ele não seria sumo bem. Ele não seria. Então tem condicionais aí dentro dessa lógica que não pode ser rompida. Se você fala, não, mas eu não acho que Deus é o sumo bem, aí você imputa sobre ele o mal, porque ele tem privações. Certo? Se eu não acho que Deus é a causa eficiente do máximo da eficiência em relação ao efeito, então eu imputo privações em Deus. Certo? Mas quando eu tenho condicionais de máxima possibilidade, como é a indivisibilidade, o uno, como é o bem sumo, como é a, o efeito máximo, então, ou o primeiro motor, aquilo que move todas as coisas não é movido por nada, então aí implica que essas condições implicam que se exclui a privação, qualquer que seja ela, inclusive o mal, a falsidade e assim por diante. Sacou? Então, em termos de relação entre universal e particular, Deus é o bom universal do qual os particulares se dependem, ou ele está fora até desse Tá sistema? fora. Tá fora da Tá, não, categoria. agora eu entendi. Ele está fora, então. Tá fora da Ele é o categoria. uno aí que não é divisível. Então, se ele é o Isso. uno, então aquilo que é do particular, né, não se aplica a ele de modo algum. Perfeito. Tá, não, tô bem. Agora eu entendi. Obrigado. É, o humano não se aplica a Deus, então a gente entende dentro da inter-relação, mas Deus está muito além disso. Deus está muito além disso. Então a gente entende Deus como reflexo do entendimento humano, né? Como a psicologia humana. Mas Deus está fora disso, a gente precisa saber disso. Mas o que a gente mais faz no meio da política, da ciência política ou da política em si, é tratar a religião como política e colocar Deus como se fosse ser humano. E aí que vem toda a enxurrada de erro em nome de Deus, entendeu? Vira um problema, né? E como é que como é que se escapa desse problema? Não se escapa desse problema, né? Aí tem a questão da fé, né? Tem o sistema da teologia revelada que diz que esse problema só é resolvido com o retorno de Cristo. Fora disso, dessa esperança escatológica dentro da teologia revelada, não se resolve esse problema. Esse problema é o problema do ser humano, da limitação dele, que sempre vai existir, porque ele é um múltiplo em relação a Deus, que é uno e inalcançável. Né? Por quê? Porque esse uno que eu imputo em Deus é uma imputação, a partir da minha linguagem humana. Né? Então há uma certa impossibilidade de conhecimento da essência divina aí. Aí que os modernos vão dizer assim, mas se é impossível de conhecer, então a gente tem que se preocupar com isso, vamos se preocupar com o antropocêntrico, entendeu? E aí entra o niilismo. Entra o niilismo moderno, né? Que aí deixa de ter, a vida deixa de ter sentido, entendeu? E aí começa a ter um problema, porque aí fica, o sentido da vida é o material, o sentido da vida é o estético, né? E aí o ser humano se vê perdido em relação à morte, à sua finitude, ele se perde, ele fala assim, não, mas para que serve tudo isso? Né? No budismo se chama isso de uma visão específica que é Lokavada ou Lokayata, né? Que é o materialismo estrito, né? Que é também niilista. Né? E o Buda diz cuidado com o Chedavada, ele considera isso um niilismo. Vada quer dizer doutrina da aniquilação, né? O Cheda. Né? Então aí nós temos um dos motivos pelos quais o budismo pode ser considerado como religião. Pode, mas é difícil de categorizá-lo lá dentro como religião. Então, mas pode ser vivido como religião. Certo? Agora, eu acho que a teologia é natural e que a filosofia, né, pode ser vivido como religião sem dúvida alguma, mas ele vai implicar um alto nível intelectivo. Né? E religião normalmente, não necessariamente, na maior parte dos casos, não é de alto nível intelectivo. Né? As pessoas até que são religiosas têm medo de intelectualidade porque acham que vai perder a fé com isso. Eu acho que Tomás de Aquino teria muito a dizer sobre isso, né? A partir da Suma Teológica, dizendo, né? Mas onde é que eu perdi minha fé aqui, né? Pois é, né? Bom, mas continuando. Diga, Lucas.
Aí, nesse caso, no aspecto religioso, aí é uma pergunta mesmo que eu percebi. Se você considera o poder do outro, né, no terra pura, a gente poderia dizer que é mais religião do que teologia natural e filosofia. Mas o Perfeito. restante é mais difícil mesmo. Porque se é o seu poder, né, então não tem algo externo que auxiliaria nesse sentido, né? É, as espécies budistas, né, da religião budista como terra pura, tanto chinesa quanto japonesa, e até na modernidade japonesa e modernidade chinesa que aparecem outros tipos de budismo terra pura, com essa esperança de que o Buda Amitabha faz as coisas para as pessoas, entendeu? É o poder do outro, né? Quem é o outro? O outro é o Buda. É familiar ao cristianismo, porque se espera que Cristo faça as coisas, né? É uma espécie de teologia revelada que está sendo desenvolvida ali dentro, né? Não é e não é, mas vamos dizer assim, em termos de religiosidade comum, é. Então aí sim tem um diálogo com a teologia revelada e um diálogo de contraposições, né? Mas não é tão contraposto assim, porque o Buda, o Amitabha, continua o centro dessa teologia revelada budista, continua não sendo o criador, né? Não sendo o primeiro motor, nem o máximo da causa eficiente, nem nada, né? Ele continua sendo um ser senciente que realizou o máximo da sua cognição possível ao longo de um sistema de tempo circular e que aí se torna um Buda que tem uma matriz onde as pessoas podem habitar, né? Mas assim, mas não é a mesma coisa que Deus, entende? Porque era um ser humano, né? Era um ser humano, ou um ser humano com características superiores àquelas do ser humano desse mundo, que é chamado de deuses, lá na referência budista, mas não é deuses como os cananitas pensavam deuses, os hebraitas, etc., que configuram o politeísmo que o monoteísmo judaico se opõe. Não é aquele tipo de monoteísmo, não é aquele tipo de politeísmo, não, é outro tipo, entendeu? Então, onde os deuses são mortais. Então, aí começa a ficar complexo, entendeu? Porque na verdade os deuses são só antropomorfos, pelo menos do reino do desejo, né, da estrutura budista, são só antropomorfias com uma capacidade muito maior que a do ser humano e vai se elevando até 7 níveis acima do ser humano. Mas são antropomórficos. E depois vira só intelecto, que se aproxima da teologia revelada cristã nos espíritos intelectivos, né, os anjos. Mas de novo, mesmo no Rupadata, ou no reino da forma, onde você teria esses deuses que se aproximam mais dos anjos, não tem a característica de imortalidade, todos eles morrem. Então nós estamos diante de fato de uma cosmologia muito diferente da cosmologia cristã, né? E traria conflito? Eu não acho que traz conflito se a pessoa estudar, né? Se ela estudar bem o budismo, não vai trazer, porque ela vai ver que é outra coisa que está lá, né? E não conflita porque não tem o dado revelado, estritamente falando, né? O que é o dado revelado? Cristo, né? O Cristo como revelação máxima de Deus não está lá. E não tem como, não tem um Buda que seja isso aí. Então, agora, algumas estruturas budistas que se desenvolveram numa fase mais tardia e que a gente não sabe se é uma criação tibetana ou uma criação indiana, com certeza não sabe, o Adi Buda, né? Que aí seria a figura da onde veio todos os Budas. Quando o ser humano se pergunta onde vêm os Budas, eles teriam uma fonte universal chamada Adi Buda. Mas, de novo, isso talvez tenha se desenvolvido só diante do Bonpo, que tem suas raízes dentro do xamanismo tibetano e depois se espalhado para algumas poucas escolas budistas. Então, como a Nigma, né, e o Vajrayana, a seção Nigma do Vajrayana chinês. Então você tem algumas coisas, e o Shintoísmo budista, né, que se desenvolve no Japão. Né? Tá bom? Então, complicado, né? Bom, é complicado aí. Né? Essa configuração é meio que específica do cristianismo, né? Da lógica do sistema cristão. Né? Então, voltando. Se o uno se define pela privação da divisão, é na realidade o múltiplo que é sujeito da privação. Claro, por quê? Porque o uno não se divide. Não se dividir não dá para tirar nada, nem somar nada a ele. Só se soma algo a algo quando se é possível divisão na contraposição. Se não se divide nada, não se soma nada, porque tudo que você soma você pode tirar depois, certo? Então,
né? Na medida em que o ente é múltiplo, ele é menos uno e, portanto, diminuído enquanto ente. Aí vem de novo, né? Aquela brincadeira que a gente faz com quem diz assim, mas Deus é simples. O cristianismo é simples. Nós temos que viver a simplicidade de Deus. Aí você fala assim, mano, você não tem ideia do tamanho da afirmação disparatinada que está sendo colocado quando a pessoa fala dessa maneira, né? Porque, diante da lógica desse sistema, o uno é indivisível. E aquilo que é múltiplo, que somos nós, jamais conseguiremos viver uma simplicidade divina. Não adianta buscar isso, porque não está na nossa essência. A simplicidade de Deus é algo que a gente contempla, mas jamais chega. Por quê? Porque não dá. Entende? Porque nós vivemos a multiplicidade do ser composto. Deus não é composto, né? Então, é um disparatino, bem disparatino, entendeu? Mas as pessoas falam isso no campo assim, de uma lógica de uma espécie de psicologismo religioso, né? Um sentimento de que Deus é simples. O que ela está querendo dizer é que a gente tem que viver com menos bem materiais, né? O que seria uma boa solução para o problema de desigualdade social. Mas não ontologicamente. Ontologicamente não faz sentido, né? Dentro da lógica do sistema que nós estamos vendo. Porque se a gente sai dessa lógica que implica outras coisas, aí passa a ser uma outra lógica, daí pode ser que faça sentido. Certo? E aí, Nayara, nas suas leituras enquanto estava falando com o Lucas, conseguiu pegar o que está escrito ali? Não? Eu acho que eu entendi. Tá, e o que está te agoniando então? Não, me chamaram de novo, mas viram que tá em aula e agora isso, vão falar comigo depois. Entendi. Então, assim, o que dizemos do ente, igualmente dizemos do uno e do bem. Assim, o que dizemos do ente, igualmente dizemos do uno e do bem. Ó, do uno e do bem. Bom, o que dizemos do ente não é que ele é uno, nem que ele é simples. Mas o que dizemos do ente é que ele é composto. Portanto, ele é múltiplo e bom, não o bem. Bem é só Deus. O uno é só Deus, certo? Então, o múltiplo, que somos nós os entes, todas as coisas do mundo, etc., são chamados de múltiplo e de bom. Convertíveis, mas aqui está falando do uno e do bem, que o ente então é Deus, né? E Deus é só a essência, é só a substância, é só ato puro. Convertíveis ao ente. Assim, o que dizemos do ente igualmente, dizemos do uno e do bem, convertíveis ao ente, relacionados ao ente. Pois a privação do bem está fundada sobre algum bem, e a privação da unidade é fundada sobre algo uno. Certo? Sobre algo. Qual é a referência, então? Nós temos uma referência abstrata em relação a números, a operações matemáticas, aritméticas, que nos trazem alguma ideia, sempre por reflexo, de um ente que seja em si mesmo, que aqui no caso é só Deus. Por quê? Porque na abstração mais elevada possível do número, seria a unidade coincidente com o ser. Não é no nosso caso, mas na abstração máxima, tudo que é máximo coincide, quantidade, ser, acidente, característica. Tudo coincide no máximo, certo? Aí se pensa que esse máximo é Deus. Por isso que em Deus a coisa se junta. Mas fora de Deus, não. Pegaram a ideia? Aí que faz sentido falar de uno, unidade. Deus é uno. Por quê? Porque a gente pensa nele como uma unidade. Mas se eu recuo a posição de ser humano, desabstraindo no máximo possível da minha capacidade intelectiva, muda tudo. Certo? Certo? Não. Pegaram? Não pegaram. Pegaram não? Não ficou complexo? Hein? Não pegaram. Pegaram. Tá bom. Então, daí decorre que a multiplicidade é algo uno. Multiplicidade em si. Quando o Lucas pensa, a multiplicidade do mundo. A multiplicidade pode ser tomada como um adjetivo na linguagem nossa. Mas ela pode ser tomada também como um empréstimo para caracterizar a multiplicidade. Eu defino aquilo como substantivo. Certo?
Então eu posso usar esse jogo de linguagem. É isso que ele está dizendo aqui, ó. A multiplicidade é algo uno enquanto sujeito de um predicado. Por quê? Porque a multiplicidade, ao ocupar a posição de sujeito no predicado, necessariamente ela tem que ser una. Certo? Porque é substância, né? Certo? Substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo, né? Substantivo ou substantivo. Pegaram, pegaram, pelo amor de Deus. Entenderam o jogo aqui? Não. Certo. Então, daí decorre que a multiplicidade é algo uno, o mal um certo bem. Como assim o mal certo bem, um certo sujeito, minha criatura? Quando eu coloco o mal, não estou falando mal, eu coloco o mal, a multiplicidade. É artigo definido. Artigo definido feminino, artigo definido masculino. Eu estou definindo o substantivo que vem depois, ó. Lembra aquela coisa chata que você estudou, que era análise morfológica, análise sintática, análise semântica, puta coisa chata, né? Então, agora você vê que não é tão chato assim. Na verdade, tem uma aplicação da definição do seu próprio ser. É por isso que eu não sei quem eu sou. Pode ser, você que está falando. Se você não sabe quem você é ótimo, né? Porque aí você está vendo, já está começando a entender a característica toda da coisa. Daí decorre que a multiplicidade é algo uno, o mal um certo bem e o não ente um certo ente. Ó, o catch aqui está aqui, ó, o ponto-chave está nesses artiguinhos definidos que a gente sempre despreza e acha que é tudo bem, é uma questão sonora. Não é uma questão sonora, são operadores lógicos que transformam adjetivos em substantivos. Certo? E é por isso que eu fico insistindo para vocês estudarem Pali, sânscrito, latim, grego, né, chinês, né? Para quê? Para que vocês consigam ter essas nuances de linguagens. As nuances são importantes. Quando começa a variar, você é obrigado a chegar nesse ponto de estudar as constituições predicativas. E aí a coisa começa a ficar mais clara. Sem essas constituições fica mais complicado. Certo? Então, determina-se então que a gente precisa passar um certo tempo estudando e pegando essas nuances, né? E determina-se também que vocês precisam se tornar professores e mestres nesse sentido para poder ensinar isso para as pessoas. Porque os seus professores que você teve na sua escola, tanto particular como pública, não iam te ensinar isso, talvez porque eles não tivessem nenhum treinamento para te ensinar isso aqui, né? Então, é importante porque vocês estão recebendo uma espécie de informação com treinamento. E aí vocês podem passar isso para as pessoas, tá bom? Porque se ficar só em vocês, inútil. Então, entretanto, um oposto não é atribuído a seu oposto. Um oposto não é atribuído a seu oposto, pois um deles é de modo absoluto e o outro é sob certo aspecto. Ou seja, pois um deles é de modo absoluto e o outro é de modo relativo. Relativo àquele primeiro que é o modo absoluto. Então, eu sempre atribuo um oposto tendo como referência, o Plínio. O oposto do Plínio é a Natália, certo? Então, o Plínio é uno, o relativo ao Plínio, o que relaciona, o que é relativo por oposição é a Natália. Perceberam a ideia? Esse jogo que ele está falando aqui. Então, um deles é de modo absoluto e o outro é de certo aspecto. O que é ente segundo certo aspecto, como em potência, é não ente absolutamente, isto é, em ato. O que é ente segundo certo aspecto, relativo, a chave linguística aqui, sob certo aspecto é o relativo. Ora, o que é ente relativo, que é a mesma coisa que é ente em potência, é não ente absolutamente, isto é, um ato. Pegaram, agora pegaram, né? Pegaram não, com essa chave de linguagem pegou a ideia, né? Sim ou não, Nayara? Pegou? Certo. Então, em ato, tá certo? Porque não tem nenhuma potência. Se eu nego a potência, eu entro no ato. Então, o ente é relativo como em potência, ou seja, todo ente relativo é um ente em potência, é não ente absolutamente. Por quê?
Porque o uno, o absoluto, é ato puro. Ele não é potência, ele não é relativo, ele é o absoluto. Ou ainda, o que é ente de forma absoluta, portanto não relativa, no gênero substância, é não ente, sob certo aspecto, segundo um ser acidental. O que ele fala? Se eu tomar como o absoluto o acidente, aí o relativo ficaria o uno, o absoluto anterior. Aí você inverte a posição. Porque aí o acidente, olha lá, ó, diz que o não ente é o absoluto. Pegou? Ele está falando da posição relativa da perspectiva. Na perspectiva do absoluto, do uno, o múltiplo, o relativo é não ente. Na perspectiva do relativo, do múltiplo, o uno é não ente. É isso que ele está falando, certo? Então, o perspectivismo moderno está aqui, já está embutido aqui dentro. Certo? Muito do perspectivo moderno já está aqui. Essa questão de variabilidade de posições. Pegaram a ideia? Também, o que é bom, sob certo aspecto, pode ser um mal absolutamente, assim como o inverso. E ainda o que é uno absolutamente será múltiplo sob certo aspecto e inversamente. Bom, é a mesma coisa que a gente falou, tá certo? A posição da relatividade, onde você, se você olhar do ponto de vista de um, o outro vira na sua oposto. Se você olha na posição do outro, aquilo primeiro vira o seu oposto, beleza? Sim ou não? Pegaram a ideia? Nos últimos 6 minutos nós passamos quanto ao segundo. E não vai dar porque é muito grande, tá bom? Então nós vamos ter que dividir essa aula para uma próxima aula amanhã. Tá bom? Amanhã nós vemos então quanto ao segundo. Bom, e aí, cara, que louco, né? O que a gente está vendo aqui. Por quê? Muito legal, porque tá abrindo para você um outro aspecto de entendimento da filosofia, da teologia e assim por diante, né? Tá bom? Você está agoniando por quê? Está muito complexo? Hein? Pessoa está complexo demais a coisa ou não? Como é que é? Eu acho que tem que dominar a análise sintática para entender isso aí que você falou. Não, para entender isso que eu falei, você precisa só da aula, Yoshi. Aquilo que eu te falei já te é suficiente. Agora, se você quiser aplicar isso para outras coisas, aquilo que eu te passei hoje já é o suficiente também. O artigo definido, o a substancializa a coisa. Se você colocar artigo indefinido como um, aí ele muda, aí não é mais, né? Aí é artigo indefinido, tá bom? Então, análise morfológica é o que você precisa dar uma olhadinha para revisar. Na questão da construção de substantivos. Não tem outro, Substantivos quer dizer substâncias. Hã? não tem outro jeito de explicar sem ser por substantivo, artigo, sei lá, esses negócios aí. Ó, não tem, né? Eu não entendo nada desses negócios. Até hoje, fico vendo as aulas do YouTube de português e gramática e fico boiando. Ah, mas vai insistindo que uma hora entra, entendeu? Você tem que insistir, né, Natália? Tem que ir insistindo que uma hora vai, entendeu? Você tem que ir perseverando assim, ó, vai estudando mais que uma hora você encontra a conexão. Não E sei, aí, não. como consegue? Ô, Nayara, e aí? Tudo bem? Então por que você tá com cara de azedume em pessoa? Tá com cara de chucrute alemão, por quê? Eu aqui, mas eu entendi. Hã? Eu tô resolvendo uns negócios aqui, mas eu entendi, sim. Depois eu consegui entender. E Depois você, eu... Natália, por que você tá chorando? Foi tão assim difícil a aula que você chorou? O que que foi? O que que tá acontecendo? Então abre aí e fala comigo aí, fala aí comigo pra mim te explicar melhor a coisa pra você não ficar chorando. Mais uma que quer aprender tanto e não consegue, ela. Vai, menina! Depois você vem aqui então pra eu te explicar, tá bom? Então tá. Beleza então, vamos tirar uma foto da Natália chorando pra colocar na internet. Vai lá. A aula sofrida do universo. Tira a foto, Guilherme. Olha lá, tá até chorando, olha só.
Tá parecendo a Nayara um tempo atrás. Chorava de tanta raiva que ficava que não Dá entendia. um sorrisinho pro print. Isso. Beleza? Foi? Foi. Então tá bom. A neném da Tati ali, a neném. Ih, neném, ih. Olha lá. Então tá bom. Até mais, até daqui a pouco na próxima aula. Tchau.